9h05. Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro. Bom dia para você que nos acompanha. E a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa o jornal trazendo para você os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados, até o momento, 26.775 casos de Covid-19. Desse total, 25.941 pessoas já se recuperaram, mas ainda aguardam o resultado do exame 6.172 pessoas. E já são, infelizmente, 805 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 12 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 2 internações, sendo 2 em UTI. E dos casos suspeitos, são 10 pessoas internadas e, até o momento, 1 permanece na UTI. Somados, os números representam 12% de ocupação em leitos de UTI e 17% em leitos de enfermaria. Já sobre a vacinação, foram 380.144 doses a 644, doses aplicadas, ou seja, 81% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 74% da população já completou o esquema vacinal aí com a primeira e segunda doses ou com a dose única, e ainda outras 18.348 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Jornal do Bom Dia Jacareí. Domingo agora acontece o primeiro dia de aplicação das provas do Enem, por isso nós estamos recebendo o doutor em letras, jornalista e escritor, professor Cerci Bardari. Seja muito bem-vindo, professor, um prazer te entrevistar. Bom dia, Nayara. Prazer é meu estar aqui com vocês. Dia da Bandeira, né? Hoje. Dia da Bandeira. Professor, como eu havia dito no comecinho do jornal, aqui na sua apresentação, domingo agora começa o primeiro dia da aplicação da prova do Enem. Eu queria que o professor falasse aqui pra gente qual que vai ser aplicada aí, né, a primeira prova, Linguagens e Ciências Humanas, a lei da redação. Queria que o professor já começasse esse nosso bate-papo falando sobre as maiores dificuldades aí dos alunos aí em relação à gramática e interpretação. Eu estava vendo aqui ontem à noite, quando vocês me falaram que eu ia falar do Enem. Eu acho que a maior dificuldade aí está quase que em todos os itens, porque eles falam que um dos eixos exigidos, né, uma das competências exigidas é o domínio da linguagem. Essa expressão é muito ampla. O que significa o domínio da linguagem? Dominar é algo que pressupõe que a pessoa não tenha nenhuma dificuldade, né? Mas a gente sabe que, em decorrência de dificuldades que nós temos nos ensinos fundamental e básico, os alunos chegam nesse momento com alguns problemas de construção sintática. Acho que esse problema é bastante evidente. A gente percebe até mesmo quando os alunos chegam na faculdade. A construção sintática, eu acho que é um grande desafio, até porque as escolas, depois que eles começaram a trabalhar com a questão do gênero textual e com gramática textual, ela deixou de trabalhar a sintaxe de uma maneira estrutural, específica. Esse tipo de ensino, ele ajuda na fluência do pensamento, mas, tecnicamente falando, eu acho que o aluno depois tem que correr atrás para se aperfeiçoar, porque quando chega na prova do Enem, isso é solicitado, né? Então, para o professor eu acho que a maior dificuldade... Eu sempre achei que a maior dificuldade é a construção sintática para os alunos. Ou seja, aquilo que a gente quem lembra da escola é oração subordinada, oração coordenada, oração subordinada substantiva, adjetiva, e daí para frente.
porque isso é que dá a lógica do texto. Perfeito. Então, para o professor, aí, esse déficit, né, nessa dificuldade, vem da base, né? Vem aí da escola básica, do ensino básico. Os professores se esforçam, mas a gente sabe que existe um problema estrutural na organização das escolas que atrapalham o bom desenvolvimento desse tipo de ensino. E, professor, já tem um consenso entre professores e especialistas de um possível tema da redação? Já se sabe, tem algumas apostas aí do que pode ser abordado? Olha, ainda não sabe o tema desse domingo, né? A gente sabe que o tema, em geral, está ligado a uma questão da atualidade, a uma questão que esteja bastante em discussão na sociedade naquele momento. E eu separei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, alguns temas que foram propostos nas provas anteriores. Sempre bom lembrar em 2020, eles trataram de doenças mentais, né? Sim. Em 2019, democratização do acesso ao cinema. Em 2018, manipulação do comportamento do usuário pela internet. Então, é um tema sempre que esteja causando impacto na sociedade e tem muito a ver com uma orientação política também, né? Aquilo que eles querem reforçar. Este ano, a gente sabe que o INEP, que é o instituto que faz a prova, que constrói a prova, passou por muitas dificuldades. O INEP, desde que nós estamos nesse governo atual, já teve 5 presidentes. Então, você fazer um exercício de tentar imaginar qual é o pensamento que existe lá hoje dentro do INEP é muito complicado, porque em 2, 3 anos, né, que nós estamos com esse governo, são 5 presidentes que não tem uma linha coerente, né? Cada presidente que entra é porque mudou alguma coisa. Então, tá bem difícil. E essa polêmica, né, que está na imprensa, que o INEP foi fiscalizado, foi censurado, né? A declaração do presidente lá em Dubai, falando que a prova tem a cara do governo. Que cara é essa, né? Qual é a cara do governo? É a cara da esculhambação, porque 5 presidentes em 3 anos, é difícil você acompanhar uma linha de raciocínio do INEP, né? Não pelo INEP, nem pelos funcionários que estavam lá, né? Porque 37, vocês estão acompanhando aí, 37 pediram exoneração. E agora querem acusar esses funcionários, esses servidores, de que eles saíram por conta de uma gratificação, quando os indícios é que houve mesmo entrada da polícia lá dentro. Então, a gente só vai ter surpresa, vai saber o que está acontecendo na prova depois que ela for aplicada, né? E quem sai prejudicado são os alunos que estão tentando aí entrar, né? Estão tentando essa abertura na porta da universidade. Professora, eu te peço licença rapidinho aqui na nossa conversa, a gente já volta para falar mais sobre a língua portuguesa, tá joia? Mas agora eu vou chamar uma matéria para quem está nos acompanhando sobre uma matéria do nosso programa querido Jacareí Rural, porque sombra e ar fresco são os benefícios da arborização urbana mais palpáveis no nosso dia a dia, não é mesmo? E com o objetivo de aumentar a qualidade de vida de quem vive na cidade, a Prefeitura de Jacareí iniciou um levantamento de dados sobre as árvores na cidade para compor o censo arbóreo. Muitos olham para as árvores como se elas fizessem parte apenas da paisagem, mas a verdade é que elas são essenciais para manter a nossa qualidade de vida. Elas nos fornecem ar limpo e, em dias quentes, um clima mais agradável.
A Prefeitura de Jacareí, por meio da Diretoria de Parques e Áreas Verdes da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, iniciou um estudo que desenvolve um levantamento de todas as árvores da cidade, inclusive possíveis espaços para novos plantios. A coleta de informações para o censo arbóreo começou na região central e até 2023 a pesquisa vai abranger as demais localidades. A árvore está no espaço, está no tecido urbano. E esse tecido urbano, a árvore é apenas mais um elemento. Porém, ela é um elemento vivo, é um elemento provedor de serviço ambiental. E o que a gente precisa saber da localização? Só fazendo um parênteses, que esse censo que nós trabalhamos foi feito apenas em área pública, não entramos em nenhuma área particular. E aí o que acontece? A área pública é frequentada por tudo e todos, e aí a gente tem muitos conflitos, por exemplo, da árvore com o poste. O principal conflito que a gente tem é com a fiação de energia e cabeamento de telefonia, de rede de internet. Foram identificados até o momento 1.369 árvores, com cerca de 93 espécies na região central de Jacareí. A equipe técnica da Diretoria de Parques e Áreas Verdes analisou as medidas de cada árvore, tanto a altura quanto ao redor do tronco, a condição da saúde e também a localidade das árvores. E essa é um dos passos, um dos primeiros passos para a gente ter esse plano de arborização, porque é exatamente isso, a gente primeiro saber qual que é a situação atual do município nessa questão de arborização. Então, na verdade, é uma intenção que o município já tem há bastante tempo, até antes a gente estar aqui, mas desde que a gente entrou em 2017, a gente colocou essa ideia de ter esse plano e calhou de a gente começar a executar agora, mas é o que eu falei, é só um primeiro passo de muita coisa que a gente ainda sabe que precisa fazer relacionado a essa parte de arborização. A ideia da coleta de todas essas informações é criar um mapeamento das áreas verdes e identificar quais são os maiores problemas relacionados à condição das árvores e o impacto do ambiente urbano sobre elas. E nós aqui, o que a gente quis fazer? Criar um cadastro dinâmico, não é um cadastro estático, porque a ideia dele é que haja atualizações e que à medida que entrem árvores e saiam árvores na cidade, esse cadastro seja alimentado, para que a gente tenha esse conhecimento e acompanhamento das árvores, para que quando eu vá fazer uma vistoria solicitada por algum cidadão, eu já tenha alguns dados prévios dessa árvore. Eu já sei que árvore eu sei a última manutenção que foi feita. Outra questão importante da gente ter bastante dados tem a ver com relação às interferências, para a gente entender qual é o maior problema das árvores aqui em Jacareí, com relação à fiação, com relação a raízes, com calçamento. Então, com a compilação desses dados que a gente vai ter essa informação. O levantamento inicial do censo ainda identificou os locais que mais necessitam de plantio de árvores. É o caso das ruas Bernardino de Campos e Lúcio Malta, e também da Avenida Siqueira Campos. Da região central, essas avenidas, por exemplo, muito movimentadas, são das que precisam mais ser arborizadas. E, no caso, justamente porque elas não têm nenhum tipo de proteção, são regiões muito quentes. Então, elas têm o asfalto, que recebe sol o dia todo, e ele acaba emitindo essa radiação durante o dia, então a região fica muito quente por conta disso. Como não tem nenhum tipo de proteção do solo, né? Inclusive isso aumenta até o desgaste natural de calçadas e asfaltos, porque com o excesso de sol nessa região, ela vai desgastando com mais facilidade, vai ressecando. Então chuva, aí deixa ela fria, aí sol, esquenta, então é um material que vai sendo desgastado com mais facilidade se não tiver uma proteção térmica, uma proteção, uma barreira física, né? A árvore é uma barreira física contra os raios solares. Um estudo divulgado na revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana aponta que ruas mais arborizadas reduzem os gastos públicos com a manutenção do asfalto. Essa é apenas uma de tantas vantagens que a presença de árvores na região urbana oferece. Outro ganho é a diminuição das zonas de calor, que nos traz uma sensação de temperatura fresca, além das árvores ajudar a manter o ar mais limpo. Esses benefícios entregues pela arborização são chamados de serviços ecossistêmicos. Quais são os principais aqui no caso? Nós aqui estamos conversando muito bem, agradavelmente, embaixo da sombra de uma árvore. Então, um deles é esse, né? É prover a sombra e o conforto térmico, esse é um dos principais. Outro serviço ecossistêmico importante das árvores é a ciclagem do ar, né? Ela captura dióxido de carbono e emite oxigênio, então ela purifica o ar. Sombra e ar puro são benefícios da arborização urbana mais palpáveis no dia a dia.
mas o plantio de árvores colabora no restauro do equilíbrio do ecossistema e ajuda a construir uma cidade mais sustentável. Isso aí, lembrando que todas as nossas reportagens do Jacaré Rural você pode conferir no nosso canal do YouTube aqui da TV Câmara. A gente volta agora para a nossa conversa com Cércio Bardari, doutor em letras. Professor, vamos voltar aqui para o nosso assunto. O professor estava falando sobre a dificuldade dos alunos aí, né, em relação à gramática da língua portuguesa. Eu queria que o professor contasse aqui para a gente em que nível esse déficit do ensino básico ele prejudica o aluno no momento em que ele chega na universidade. Ele tem essa dificuldade, ele faz a prova com muito esforço ali do Enem, né, que é um dos principais vestibulares daqui do país, e consegue a bolsa ou consegue entrar em uma universidade, mas ele ainda vai com essa dificuldade. Em que nível esse déficit vai prejudicar esse aluno no ensino superior? Como a gente falou lá no início, né, eles têm entre as exigências, as competências que eles querem medir lá na prova do Enem, a competência no uso de linguagens. Então, quando você não tem essa competência, tudo fica mais difícil, porque é via linguagem, né, que nós tomamos conhecimento do mundo, que nós aprendemos o conteúdo das disciplinas, que nós raciocinamos criticamente com relação às questões sociais. Então, eu enxergo o mundo sempre intermediado pela linguagem. Esse programa de televisão que você está empreendendo aí, ele está sendo realizado por meio de uma linguagem. A dificuldade que ele vai enfrentar quando ele ultrapassa o exame e chega na universidade é uma dificuldade de leitura, uma dificuldade de compreensão, às vezes, do discurso dos professores, né? Os professores estão atentos se o que ele está falando lá em sala de aula os alunos estão recebendo da maneira como ele acha que os alunos deveriam receber, porque quanto menos conhecimento de mundo uma pessoa tem, mais dificuldade ela tem de absorver novas informações, porque se o vocabulário dela é limitado e o conhecimento dela sobre a região em que ela vive, sobre as coisas que acontecem na cidade que ela mora, sobre as coisas que acontecem no nosso país, mais dificuldade ela tem de lidar com a renovação e o acúmulo de novos conhecimentos que ela precisa ter para se desenvolver profissionalmente, para se desenvolver como cidadão, para se desenvolver como pessoa de melhor qualidade, né? Então, a linguagem é ela que nos dá a nossa relação com outras pessoas, ela que nos dá o conhecimento da realidade que gira em torno de nós. Então, quanto melhor preparada ela chegasse na universidade, mais conforto ela teria para seguir e absorver os novos conhecimentos profissionais que ela foi buscar na universidade. E quando a gente fala desse déficit no ensino básico, que é um grande gargalo aqui do país, né? Quando a gente fala da baixa qualidade do ensino, né, público, com a pandemia, teria uma régua para poder avaliar o quanto que a pandemia prejudicou e como é que vai ser esse déficit daqui para frente? Ele vai aumentar? Ou os professores eles encontraram aí alguma solução com a internet, com as ferramentas digitais? A gente sabe que o ensino praticado à distância, como nós tivemos que fazer durante a pandemia, ele não chega igual para todo mundo, né? Porque existem problemas de acesso à tecnologia, que a gente sabe que numa população tão desigual como a nossa, né? A grande maioria não tem sinal de internet, não tem um bom aparelho para receber o sinal da internet. A maioria dos professores não estavam preparados para adaptar suas aulas para o mundo virtual
tiveram que fazer isso de uma maneira muito rápida. E claro que quando a gente faz as coisas muito rápido, sem tempo de experimentação, nem tudo sai do jeito ideal. Mas houve um esforço. Eu gosto sempre de mostrar que existe um quadro de professores muito interessados em toda a rede pública. Então, houve esse esforço, mas uma régua para medir o que aconteceu, a gente sabe por intuição de imediato que as pessoas que têm maior poder aquisitivo e que tinham um computador só para si dentro de casa, tiveram aulas e puderam absorver melhor essa informação. Agora, a maioria da pessoa que não tem essas condições deve ter ficado para trás. Para a gente ter uma régua para medir isso, é só a partir de agora que o ensino presencial está sendo retomado e teria que fazer uma grande pesquisa de testar esses alunos, de compreender o que eles alcançaram. Então, a régua, assim, é difícil, porque no sistema capitalista a régua é diferente para cada classe social, né? A gente não tem uma equidade de transmissão de conhecimento, mesmo antes da pandemia, porque a gente vive num mundo capitalista e as pessoas que têm maior poder aquisitivo conseguem pagar para os seus filhos uma escola de melhor qualidade, onde tem menos aluno, o professor vai ter mais tempo de se dedicar a cada um dos seus alunos. Agora, no ensino público, existe uma defasagem que, historicamente, não estou falando nem de um governo, nem de outro, mas historicamente, existe investimento para a educação, mas os planos de desenvolvimento da educação, eles sofrem com essa oscilação de correntes ideológicas que vão assumindo o poder e que vão transformando zero o que aconteceu antes e passa a querer colocar uma coisa nova. E no atual governo a gente não tem nem plano que a gente não conhece, né? Porque esse senhor Milton Ribeiro, que está lá no Ministério da Educação, ele só está aparecendo agora para defender que tem honestidade, que tem integridade na prova, mas a gente não sabe nem qual foi a participação dele nessa prova, o que ele está fazendo lá, porque a gente não vê nenhum plano de desenvolvimento da educação que tenha vindo desse atual ministro, que está durando mais do que os outros, que também já foi uma troca de cadeira no Ministério da Educação, que estamos todos perdidos, estamos num barco à deriva, por enquanto. Não chegamos num porto que a gente possa, a partir desse porto, iniciar um projeto de educação, né? E acabamos com o que tinha antes. Então, essa régua ela vai ter que ser desenvolvida na hora que alguém com honestidade de propósito, querer desenvolver a educação no Brasil, se sentar lá e começar um programa do qual participem pessoas notáveis, pessoas que conheçam a fundo a questão da educação, pessoas que já mostraram seu valor, que já começaram a desenvolver um trabalho e que foram afastadas por essa questão política, por questões ideológicas. Uma nova perspectiva, né, professora? A gente já vai voltar na nossa conversa aqui, a gente vai falar sobre essas comparações entre o ensino particular e o ensino público. Peço licença novamente ao professor, porque agora a gente vai avisar para quem está em casa que o PROCON daqui de Jacareí vai ficar fechado nesta sexta-feira, hoje, para serviços de manutenção e vai reabrir só na segunda-feira, com uma nova escala de funcionamento. O atendimento ao público passa a ser de segunda a quinta, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, ininterruptamente. Na sexta-feira, o expediente será destinado para audiências, análise de processos e supervisionamento. Então, atenção! Segundo a direção do órgão, a medida de destinar os 4 dias da semana exclusivamente para atendimento ao público visa aí agilizar a abertura de reclamação por parte dos consumidores. O PROCON está situado na Avenida Capitão Joaquim Pinheiro do Prado, 222, aqui no centro de Jacareí.
Vamos falar de vacinação contra a Covid-19. Quem nos traz mais informações é o repórter João, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Ele vai falar para a gente como é que está a campanha hoje. João, traz a informação para a gente, por favor. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Jacareí. E a vacinação segue ocorrendo nos postos de saúde de nossa cidade. A primeira dose está disponível para toda a população acima dos 12 anos de idade que ainda não se vacinou. Já com relação à segunda dose de todos os fabricantes, elas estão disponíveis a partir das seguintes datas. Para quem se vacinou com Coronavac, a segunda dose está disponível para todos aqueles que tomaram a primeira até o dia 29 de outubro ou em data anterior. Com relação à AstraZeneca, a segunda dose da vacina está disponível para todos aqueles que já se vacinaram até o dia 24 de setembro ou em data anterior. E, por fim, para quem se vacinou com Pfizer, a segunda dose está disponível para todos aqueles que se vacinaram até o dia 29 de outubro ou em data anterior. A dose de reforço está disponível para todos os adultos que já completaram seu ciclo vacinal até o dia 19 de junho ou em data anterior. As aplicações da vacina estão ocorrendo em todas as unidades municipais de saúde da família entre as 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, assim como na UBS Central, onde o horário de atendimento vai até às 7 horas da noite. Para se vacinar, é preciso levar apenas o comprovante de endereço, o CPF e um documento original com foto. Caso seja a segunda dose da vacina, também se faz necessário levar o cartão de vacinação. Agora, para a vacinação dos menores de idade, é necessário que eles estejam acompanhados dos pais ou responsáveis, ou então levem devidamente preenchido o termo de autorização de vacinação para que eles possam se vacinar desacompanhados, juntamente com uma cópia do documento original do pai, mãe ou responsável. Lembrando que o termo de autorização, assim como mais informações, é possível serem obtidas no site da Prefeitura Municipal, jacareí.sp.gov.br. Nayara? Muito obrigada pelas informações, João. Então, fica atento aí ao calendário de vacinação contra a Covid-19. Você vai conhecer agora o André, que é dançarino e arte educador. Ele tem 23 anos apenas e já está representando o Vale do Paraíba em campeonato de breaking. A história do artista, além de demonstrar seu talento, narra a importância da arte como transformadora social. Movimentos que só de olhar tiram o fôlego. O breaking é um estilo de dança de rua que faz parte do hip hop, originado na década de 70 nos Estados Unidos. Mas não vai pensando que isso só acontece lá fora. Nacionalmente, a dança já é conhecida há mais de 40 anos e Jacareí mantém a cultura. André é um dos talentos da cidade. Ele treina breaking desde os 12 anos. O esporte em sua vida começou como uma curiosidade, depois como um entretenimento e não demorou para ele se juntar a uma turma, o Fusion Breaking Crew. E aí a gente tentava fazer igual ao pessoal. E a gente nem chamava break, chamava black, a gente não tinha esse conhecimento, né? E a gente foi ver que a gente estava evoluindo, de uma proporção muito rápida. Os nossos treinos eram bem evolutivos, a gente treinava muito tempo assim. E a gente já não tinha o espaço, né? A gente não tinha o espaço para treinar. Era numa fábrica abandonada, a gente ia lá e treinava. Tudo começou na Associação Fênix, no bairro Rio Comprido. O projeto, que tem como objetivo acolher famílias em situação de vulnerabilidade, cedeu o espaço para os treinos do grupo. Aí foi questão de tempo para que a paixão do André pela dança fosse transmitida para outras pessoas. Assim, nasceu o Fênix Breaking. É uma perspectiva que a gente trouxe, que a gente viu que eles abraçaram, e assim, é sucesso. A música começa, o pessoal já engaja, né? É bastante atrativa, as crianças gostam bastante, né, do André, mas de fazer parte disso, sabe? De poder vir aqui e não só treinar, mas participar de um evento que às vezes poderia acontecer em um lugar que é inacessível para essas pessoas, mas a gente trazendo para cá, trazendo um jurado, premiando essa criança, né, a gente faz com que ela tenha essa vontade também. Tinha aula que a gente fazia, que era aula teórica, eu tinha que ir atrás, porque os movimentos eles são em inglês, a história é em inglês, e aí tinha movimentos que você tinha que treinar a parte de corpo, de alongamentos, estrutura e tudo mais. Aí que eu vi que o break não era só a dança, ele tinha algo em torno que era muito mais assim, entendeu? O hip hop possui 5 elementos: o breaking, com os dançarinos b-boy e b-girl, o DJ, o grafite e o mestre de cerimônia.
Todo esse estudo só é possível com a quinta e principal chave, o conhecimento. No meu bairro não tinha muita infraestrutura para esporte, lazer e tudo mais. Quando eu conheci o break, eu vi que lá tinha tudo que a gente precisava, que é o elemento hip hop, tem os fundamentos, tem os elementos, e você consegue se expressar de uma forma diferente. Uma forma que você consiga ser você mesmo na hora da sua dança, assim, no cada passo. A paixão já rendeu muitas conquistas. A mais atual é o título de representante do Vale do Paraíba em um campeonato de breaking em Florianópolis. Eu nunca consegui sair, ganhar um evento e participar de um evento mais assim, mais sério, mais importante. Eu fico feliz de ter representado o Vale, né? Eu sempre falo, pessoal, eu vou me esforçar ao máximo, eu vou treinar ao máximo, porque eu sei como é o nível dos b-boys lá de fora, são muito altos. Mas a gente está um nível bom e eu sei que a gente tem muita chance, assim. O Ian sabe bem como ganhar troféu. Hoje ele tem 10 anos, mas é aluno do André desde os 7 anos de idade. Durante as aulas, ele já ganhou alguns prêmios. Chegava e tinha um monte de gente aqui, a gente tinha que esperar o professor chegar. Aí quando ele chegava, a gente se aquecia e começava o treino. Eu queria desejar boa sorte e obrigado pelos meus ensinos. E a gente trazer isso para eles, eu acho que é mudar a perspectiva, sabe? Tipo assim, você pode se tornar um profissional através disso, sabe? Então, acho que quando a gente traz um exemplo, a gente reforça e a gente cria outros, né? Outros Andrés da vida. Nossa região muito bem representada aí, parabéns a todos. A gente volta agora para a nossa conversa aqui com o doutor em letras, Céresy Bardari. A gente está falando sobre a língua portuguesa e também sobre o Enem. Professora, a gente estava falando sobre as dificuldades, né, do ensino em relação no momento que o aluno chega ali ao vestibular, né, em relação às línguas, às linguagens. Como que a gente pode falar, então, sobre essas limitações? Porque todo mundo tem o direito de prestar o Enem, tanto o aluno ali da escola particular quanto da escola pública, mas existe essa desigualdade na qualidade de ensino. Como fazer essa medição e fazer com que seja igual para todos, né, a avaliação dessa prova? Você fala avaliação da prova ou quando o aluno entra na universidade? A avaliação da prova, no momento de chegar ali para prestar o Enem. Como fazer essa equalização? Isso. Isso é um desafio muito grande. Como a gente falou lá atrás, a gente tem diferentes classes sociais que frequentam escolas diferentes. Precisa, na meu entender, o que a gente precisava era privilegiar num projeto educacional, desenvolver a competência linguística dos alunos, desenvolver a competência de raciocínio dos alunos, desenvolver o conhecimento da lógica, né? E colocar tudo isso a serviço de um conhecimento do mundo, né? Que tem que ser dado por outras disciplinas. Quando a gente vê aqui as exigências, o modo como essa prova do Enem vai ser avaliada, eles pedem algo idealizado, que a gente sabe que a realidade não é essa. Eles falam, está passando uma ambulância aqui, demonstrar domínio da modalidade escrita formal. Então, eles pedem que o aluno tenha conhecimento da norma padrão culto da língua, que é uma dificuldade porque existe na sociedade em geral. As pessoas rechaçam, porque quando alguém fala muito corretinho, muita gente acaba até fazendo bullying com quem fala corretamente, né? Parece que existe um preconceito com quem se esforça para utilizar a língua da maneira correta. Depois, ele pede que a pessoa compreenda bastante a proposta da redação. A proposta da redação está ligada a um tema que é uma discussão contemporânea dos problemas que a sociedade vem enfrentando. Então, o aluno tem que
receber nas escolas uma visão dos problemas contemporâneos, uma visão política, uma visão econômica, uma visão cultural, uma visão de relacionamento humano. Então, o aluno tem que receber uma visão de mundo bastante ampla. Depois eles pedem aqui, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Então, não adianta só você empurrar um monte de informação para o aluno, você tem que orientá-lo de como ele vai relacionar essas informações para tirar suas próprias conclusões, para construir uma argumentação a partir desse pacote de conhecimentos que ele vem recebendo, né? Depois eles pedem demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Mecanismos linguísticos são as normas do padrão culto da língua, que se você não seguir, eles vão achar como o seu texto está errado gramaticalmente, né? Quando a gente fala padrões linguísticos do padrão culto, não se está levando em conta as variantes linguísticas de cada situação de interação social. Ou seja, quando eu falo padrão culto, eu estou falando da linguagem que está nos livros de referência, que está nos jornais conceituados do país. Então, o aluno tem que ter acesso a essa linguagem. Ele tem que se expressar nessa linguagem. É uma exigência. E não é uma exigência absurda, pelo contrário, é uma exigência que vai dar identidade nacional, que vai dar preservação da nossa cultura, que vai dar acesso a esses alunos a se autodesenvolverem por meio da leitura. E eles pedem também elaborar propostas de intervenção para o problema abordado. Além deles pedirem que o aluno se posicione com relação a um determinado tema, eles querem que o aluno apresente propostas de solução dos problemas. Ou seja, eles pedem, eu estou lendo aqui porque eu tirei aí do site do INEP, né? Eles pedem uma pessoa que assim, perfeita, né? Agora, a escola não forma essa pessoa perfeita, até porque a vida não é perfeita. Então, a gente vai por aproximação. Há um esforço coletivo dos professores. Eu reconheço, porque eu já visitei muitas escolas e sei que as escolas se esforçam em fazer um melhor trabalho. O problema é que esbarra na formação dos professores, não porque querem se formar bem, mas porque eles já são vítimas de um sistema que vem deficitário, né? A falta de investimento tecnológico nas escolas, a falta de um bom salário para o professor se autoaperfeiçoar. Isso a gente vem falando há anos, todo mundo sabe disso, né? Não é novidade nenhuma o que eu estou falando. Então, é uma questão de priorizar num plano de governo federal que agora a gente vai desenvolver a educação do país. É a prioridade. Enquanto isso não for colocado como prioridade, a gente não vai sair do lugar, vai ficar patinando. Educação sempre prioridade. A gente já vai voltar com a participação do professor Sércio aqui no nosso jornal para falar sobre leitura. Vou segurar esse gancho do professor com a participação dele no nosso próximo bloco. E espero que não tenha mais participação de ambulância, né, professor? Tá bom. Tá jóia. Espero que não tenha incomodado aí. Não, imagina. Esse a gente não consegue controlar. É que eu moro aqui perto do SUS, então acontece, tranquilo. Daqui a pouco a gente volta, tá, professor? A gente vai fazer um rápido intervalo agora e no próximo bloco você vai conferir mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre vacinação e você vai conhecer também sobre as oficinas do Lagoa Azul. A gente volta já. Sabemos e há comprovação científica que a utilização de máscaras adequadamente nos auxilia à redução da transmissibilidade do vírus em sociedade.
Então, não se deixe enganar que as máscaras devem ser deixadas de lado porque não nos protegem. Aliar as máscaras, junto com evitar aglomeração ou realizar distanciamento social e higienizar as mãos adequadamente, são fatores essenciais para que nós tenhamos um resultado de diminuição da circulação desse vírus em sociedade. Outra mentira que tem sido veiculada é que a pandemia está já meio que terminando, que os casos graves não estão nas UTIs. Não se deixe enganar. Um vídeo saiu aí circulando da região da Paraíba, de um hospital de lá, onde tinha desativado temporariamente aquela UTI e colocaram uma narrativa mentirosa falando que agora não tem mais casos graves. Não se deixe afetar, nem pelo vírus e nem por fake news, porque ambos podem matar. Compridas e roupas longas, eu sou gestante com muito amor. Um bebê está para chegar, um bebê está para chegar. A doença é tão nova e o mosquito é tão velho. Dor no corpo e febre baixa e a pele Estamos de volta, agora 9 horas da manhã e 48 minutos. Estamos conversando com o doutor em letras, Sérgio Bardari, que é professor, escritor e jornalista. Estamos conversando sobre a língua portuguesa e sobre o Enem. Professor, na nossa conversa do bloco anterior, o professor comentou sobre a importância dos alunos, enquanto estão no ensino básico, ali se preparando para o vestibular, sempre terem acesso ao que está acontecendo na contemporaneidade, na atualidade. Né? Acesso aí a livros, a jornais, as notícias. Queria que o professor falasse sobre a importância da leitura regular, da prática de leitura no momento ali de aplicar a prova, porque não é só um desenvolvimento ali para ter uma boa leitura em si, mas esse repertório agrega muita coisa para o aluno ali no momento de fazer a prova e para o resto da carreira também, né? Exato. A gente sabe que só consegue escrever bem, não só porque a pessoa vai aprender, vai incorporar a estrutura da língua, né? No processo de escrita, mas também porque é a leitura que nos traz um conhecimento mais aprofundado. Hoje, a gente lê o mundo através de várias linguagens, por meio de várias linguagens. Estamos bastante acostumados com a linguagem do vídeo, depois que o telefone, smartphone, né? Depois que o telefone virou smart, que a gente tem todas as linguagens atuando ao mesmo tempo, a gente tem uma leitura de mundo bastante ampla. Agora, a leitura, para você poder escrever melhor, ela tem que ser de texto mesmo. Quanto mais você lê livros, quanto mais você lê jornais, quanto mais você lê as informações que circulam ao nosso redor, mais conhecimento você tem. Quanto mais conhecimento você tem, mais visão crítica da realidade você vai desenvolver. E essa visão crítica permite
você se posicionar diante das grandes questões nacionais, porque muita gente hoje em dia, a gente vê pelas redes sociais, elas colocam uma opinião embasada em nada, só na intuição dela. Né? O conhecimento de mundo dela se baseia na família dela e na rua que ela mora. Ela não sabe nada além disso e quer se posicionar a respeito de questões nacionais. É impossível, né? Eu só vou ter uma visão, poder me posicionar sobre uma questão nacional na medida em que eu conheço as realidades de cada região do país, que é, ainda mais no nosso país, que é tão grande e que existem várias realidades diferentes. Então, como é que é? Morando aqui, em Mogi das Cruzes, posso ter uma visão da realidade do meu país e de todas as regiões, só por meio da leitura e por meio de, evidentemente, de acompanhar o noticiário, seja pela televisão, seja pelo celular, seja pelo rádio. Mas é importante que a leitura de mundo esteja presente para a formação, inicialmente, do cidadão e depois daquele que se expressa e consegue emitir opinião. E a leitura da linguagem verbal escrita, né, na modalidade escrita, para ele aprender como estruturar o pensamento e como reproduzir seu pensamento na linguagem escrita. Sem isso, não tem por onde a pessoa se expressar. Precisa adquirir repertório aí por meio da leitura e do consumo de informações, né, professora? A gente já volta aqui para a nossa conversa para te pedir algumas dicas no final do jornal aí para os alunos que vão prestar o Enem no domingo agora. Mas agora a gente vai dar uma outra informação para quem está nos acompanhando, porque o mês de novembro é o mês da consciência negra e Jacareí tem uma programação exclusiva para celebrar essa cultura. Quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Bom dia, Isabela. Qual que é a programação? Conta pra gente. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. É isso mesmo. O mês de novembro é comemorada a consciência negra, mais especificamente no dia 20, que é celebrado o Zumbi, que foi uma das lideranças de um dos maiores quilombos da América Latina, aqui do nosso país, mais conhecido como Quilombo dos Palmares. Sobre isso, a Fundação Cultural preparou toda uma programação para o final de semana, uma programação gratuitamente. A gente começa no sábado, dia 20, com uma programação no museu que fala um pouquinho sobre o patrimônio cultural, com uma vivência sobre os tambores sagrados, ministrado pelo mestre Cultura Viva Raimundo. Essa vivência acontecerá a partir das 3 horas da tarde e quem tiver interessado em participar deve levar um material alternativo que substitua o tambor, como uma bacia, um galão de água vazio, uma panela ou uma lata. Já no dia 21, a partir das 9 horas, no Viveiro Municipal, a gente vai ter uma roda de conversa, samba e também capoeira. E no período da tarde do dia 21, no Parque da Cidade, a gente tem o carro-chefe da programação, que é o show Ubuntu, que vai ter a presença de vários artistas negros da música aqui da cidade, como a Mira Cancion, o Foltran, vai ter discotecagem, arte urbana com a Batalha dos Trilhos e até intervenção artística com o escritor Marte Mendes. Isso tudo a partir das 4h30 da tarde no Parque da Cidade. Tá imperdível e se você quiser participar e rever todas essas informações, basta entrar no site da Fundação, fundacãocultural.com.br e também acompanhar no Facebook e Instagram, é só pesquisar Fundação Cultural de Jacareí. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Isabela, pelas informações. Realmente está imperdível essa programação especial. Vamos continuar falando sobre cultura? Sexta-feira, você já tem programado alguma coisa aí para o seu final de semana? Nesse domingo vai começar o Festival de Música Autoral, o MUAL. O objetivo desse evento é valorizar os artistas que produzem música autoral aqui em Jacareí e também na região. Está na 3ª edição, o MUAL, e o evento ele vai acontecer novamente de maneira online. O MUAL 2021 aumenta o número de artistas participantes em comparação com as 2 primeiras edições. Nesse ano, serão 32 apresentações de bandas, cantores e cantoras solo, exibidas aí entre os dias 21 de novembro e 29 de dezembro, sempre a partir das 6 horas da tarde, no canal do YouTube da Fundação, no caso youtube.com/MUAL Festival, canal do evento.
E crianças da comunidade Lagoa Azul 2 estão participando de uma oficina de teatro promovida por meio de uma parceria entre o projeto Mãos Abertas e a Fundação Cultural de Jacareí. Tassiane e João estão descobrindo o mundo do teatro. Há pouco mais de um mês, começaram a ter aulas de dramaturgia. E mesmo com pouco tempo, dá para notar o talento dos dois. O que foi, Vitória? É que eu contei que eu vi um corpo seco ali perto da pracinha e eles não acreditaram. Mas isso é verdade, verdade mesmo? Verdade, verdade mesmo. A oficina é uma conquista para os moradores do bairro Lagoa Azul 2, pois marca o início das atividades no galpão comunitário. Construído há 3 meses com o apoio do projeto Mãos Abertas, pretende oferecer oportunidades de cultura, lazer e educação para a comunidade. A gente realmente tinha esse sonho de ver esse galpão construído, mas era muito difícil, até quando veio Mãos Abertas, né? E Deus colocou na mão deles, né, esse projeto, e hoje é o que você vê, né? O galpão já está quase terminado. Então, para nós é uma gratificação imensa. Crianças de diferentes faixas etárias formam um grupo de jovens atores. Por isso, o desafio do professor é criar atividades que acolham a todos. Os maiores são protagonistas de cenas espontâneas com diálogos. Já os pequenos participam de histórias narradas, onde seguem o direcionamento total do professor. E o bom disso é que eles aprendem se divertindo. Nós não trabalhamos só os exercícios de teatro, né? A gente trabalha aqui atitudes sociais, né? Que eu chamo de atitudes sociais, que é o respeito, consideração, atenção com o outro, né? Controlar os próprios instintos, né? Porque a gente trabalha muito com situações aqui espontâneas, né? Que vai gerar raiva, então a gente para e conversa. Por que aconteceu essa situação? O que a gente pode fazer para mudar? João e Tassiane são exemplos de que os aprendizados já começaram. Eu acho que dá uma liberdade maior pra gente. Não sei, deixa a gente livre. Depois da aula, tem sempre um lanchinho esperando os jovens atores. E para os líderes da comunidade e apoiadores, o sorriso dos pequenos é uma fonte de esperança para conseguir recursos e estrutura para ofertar mais oficinas e mostrar à comunidade que existe um mundo cheio de boas oportunidades. Que legal, né? A gente volta agora aqui para a nossa conversa com o doutor em letras, Sérgio Bardari. Professor, nosso jornal está chegando ao fim, vamos já findando aqui o nosso papo. Eu queria que o professor deixasse, resumidamente, aí, os 3, vamos fazer em 3, as 3 principais dicas de linguagens, inclui redação aí também nessas suas dicas, para quem vai prestar o Enem domingo agora, por favor. Bom, eu ia falar especificamente da redação mesmo, mas com relação à gramática normativa, aí o aluno tem que buscar rememorar o que ele estudou na parte gramatical. Agora, com relação à redação, que eu acho que tem um peso bastante significativo, né, no valor da prova, o que eles vão avaliar, assim, se a gente enxugar tudo que eles estão pedindo, mas o que é mais importante, eles vão avaliar a argumentação. Então, o que é argumentar? Argumentar é você expressar uma opinião e justificar essa opinião. Ou seja, você vai dizer, por exemplo, vou pegar um exemplo, a preservação do meio ambiente, da vegetação, da floresta amazônica é extremamente importante. Por que é importante? É importante porque estamos vivendo numa época de aquecimento global e a floresta amazônica ela auxilia na dispersão do gás carbônico, ela auxilia na melhor qualidade do ar, ela proporciona chuva. Então, quando eu estou dizendo por que eu acho que a preservação da floresta é importante, eu estou apresentando justificativas. Então, é o que eu tinha falado um pouquinho anteriormente. Quando não adianta você expressar uma opinião, você tem que dizer o porquê você pensa daquela forma e qual a vantagem de pensar naquela forma. E, além disso,
pensar nas pessoas que poderiam rebater o seu argumento e tentar neutralizar o argumento das outras pessoas. Porque se alguém fala para você, não, mas a gente precisa desmatar porque precisa dar emprego para as pessoas, você vai dizer, mas a gente pode dar emprego para as pessoas preservando a floresta, porque existe uma série de possibilidades de trabalho que a própria floresta oferece para as pessoas. E aí você pode puxar, por exemplo, tem a questão dos índios, eles sobrevivem da floresta, mas não atacam a floresta, não destroem a floresta. Então, é construir um jogo de defesa da sua opinião de uma maneira que fique difícil de alguém querer destruir a sua opinião. E, professor? E para isso você... Oi. Pode falar. E para isso você precisa do quê? Conta pra gente. Para isso a pessoa precisa ter muita informação, né? Sim, tem que ter repertório. Agora, mas correr pegar informação daqui para domingo não vai dar tempo. Não. Então, agora eu acho que amanhã é dia de relaxar, descansar. Exatamente. E ir com a cabeça fresca. Só repassar, né, professor? Só repassando, né? Só estamos repassando. E esses argumentos sempre pautados aí nos direitos humanos, né? Que é o que está no manual do aluno. Sim, levando em consideração, porque eles colocam, inclusive, isso, né? Respeitando os direitos humanos. Isso aqui está na proposta de avaliação da prova. São cinco competências que eles pedem nessa proposta de avaliação. Que os avaliadores vão seguir esse roteiro que está lá no site do INEP. Vale a pena também entrar no site do INEP e procurar lá a seção de orientação para o participante, né? O site do INEP tem essas orientações que podem ajudar o aluno de última hora a ter um insight, uma ideia do que é melhor para ele. Agora, é importante que ele relaxe amanhã, no dia de sábado, né? Faça uma boa alimentação e olhe para a natureza e relaxe, isso, né? Porque tem que chegar na prova, não pode chegar tenso, não pode chegar com estresse. Perfeito. É isso. Professor Cessi, muito obrigada pela sua participação, uma honra te entrevistar. Muito obrigada por ter trazido essas dicas preciosas aqui. Agora que todo mundo já ouviu as suas dicas, já pode relaxar, já pode assistir uma série. Muito obrigada. Tomara que sim. Até uma próxima. Boa prova a todos que forem fazer a prova. Agradeço o convite. Uma honra de ser entrevistado por você, Nayara. E uma honra também estar em contato aí com toda a sua equipe, toda a equipe aí da TV Câmara. Muito obrigado. Beijão, um abraço, professor. Boa sorte a todos os alunos que vão prestar o Enem domingo agora. Vai tranquilo, né? E siga as dicas do professor Cessi. A gente fica por aqui, mas ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia Jacareí e pode também acompanhar, claro, como sempre, todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Bom final de semana, se cuide e até mais.